A graça e a paz, povo abençoado. Eu sou o pastor Gilberto Rodrigo, do MTV Igreja Online. É com muita alegria esse projeto Escola de Oração, prostrado somente para Cristo, a sua faculdade espiritual e informal. Mas quero deixar um convite para você. Você que ainda não assistiu a nossa introdução, o segundo e o terceiro vídeo também, eu peço a você que venha assistir, que vai fazer a total diferença na sua vida de oração, vai potencializar o seu olhar espiritual nessa dinâmica que eu tenho certeza que vai transformar o seu olhar espiritual. Você também não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, acione o sino, compartilha desse canal, já começa o ano fazendo a total diferença, fazendo o bem, levando paz, levando amor. Se inscreva também no nosso Instagram, mtv.ministério, que eu tenho certeza que lá você vai estar por dentro de tudo que vai acontecer também no YouTube. Então você vai estar por dentro e sendo preparado nesses últimos tempos, numa vida de oração muito mais refinada. Amém? Então vamos junto. Hoje, no nosso quarto episódio, vamos falar sobre a diferença da oração do aliançado e do não aliançado. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 28, no versículo 23, a Bíblia diz assim: o céu sobre a tua cabeça se tornará como bronze, o chão debaixo de teus pés como ferro. Observe uma coisa. São pessoas que parece que não produzem nada no mundo espiritual. Clama, 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 mas não sai do lugar. Hoje eu quero mostrar um ponto-chave, que eu não posso deixar de passar essa informação para você. Existem três tipos de pessoas. Aquela pessoa que é simplesmente um simpatizante do evangelho, aquela pessoa que é envolvida e aquela pessoa que é compromissada do evangelho. O simpatizante é aquela pessoa que fala, oração nunca é demais, mas mistura tudo que puder misturar, mistura. Mistura tudo, mistura simpatia com oração, mistura com ritual, com magia, sai misturando tudo. Não criou raízes no evangelho, não criou raízes no cristianismo, nos princípios de Deus. Agora, o envolvido é aquela pessoa que participa de alguns eventos dos ministérios. Até leva o filho, apresenta o filho no altar, mas somente apresenta. Não tem um compromisso de mergulhar na palavra, de saber da vontade de Deus. Vive um rito religioso, mas não tem uma aliança profunda com Deus. Agora, o compromissado não. É aquela pessoa que tem compromisso, pode estar chorando, pode estar sorrindo, pode ter tudo, pode não ter nada. É uma pessoa aliançada, é uma pessoa que aceitou o plano da salvação no seu coração. Essa pessoa tem um diferencial na sua vida. Quando essa pessoa ora, ela é reconhecida como uma pessoa justa, não por justiça própria, porque a Bíblia fala que não há um justo sequer. Perto está aquele que justifica, ou seja, aquela pessoa que aceitou o plano da salvação, aceitou a graça, porque a graça é um favor imerecido, mas a graça também revela poder e transformação de vida. Grava isso no seu coração, amém? Então você sabia que muitas pessoas até oram, porém estão sem êxito nas suas orações, por falta de compreensão, ação e discernimento? Porque falta esse princípio, esse entendimento. Então, deixa eu mostrar para você esse princípio espiritual para nós começarmos a abrir a nossa visão espiritual. Há uma grande diferença nas orações, quando elas são geradas na atmosfera da aliança, da santidade, do aquebrantamento e do arrependimento. Em contrapartida da falta de comunhão, de sensatez, de santidade e da verdade selada no coração. Então, há um diferencial de cada pessoa que ora? Claro que sim. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos acepção de princípio de Deus. Então, não é que Deus ele separa um do outro. Não, as próprias pessoas que se separam pelas suas próprias escolhas. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 30, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, porque dela procede as fontes da vida. Ou seja, depende a nossa alma, depende de Cristo. Jesus é a vida. Então temos que buscar em Jesus os princípios, a fonte da salvação. Amém? Lá em Tiago 5,16, vamos entender o que é a súplica do justo. Vamos lá. Tiago 5,16, a Bíblia diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que irmãos. Então é sempre muito bom você ter aquele parceiro de oração
que chora com você, que renuncia como você renuncia, que santifica como você santifica, que faz a total diferença, como Paulo tinha Timóteo, como Moisés tinha Josué, como Elias tinha Eliseu. Então, era um guerreiro de oração, de consagração, que fazia a total diferença. Logicamente que na prudência e no discernimento é orquestrado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz: confessar o pecado um dos outros. Foi assim a oração de Daniel, capítulo 9, Neemias também, capítulo 9, quando ele vai confessar não só aos seus próprios pecados, mas também ele vai chorar, ele vai interceder pelos pecados alheios. Tem pessoas que estão precisando para que você chora por ele, chora por ela. Ou seja, tem pessoas que contam com a sua compaixão, com a sua verdadeira conversão. Ou seja, a terra está muitas das vezes gritando, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Grava isso no seu coração. E a Bíblia diz: orai uns pelos outros para seres curados. Deixa eu mostrar um ponto-chave para você. Depois você vai ler com calma. Lá em Hebreus, capítulo 13, no versículo 2, a Bíblia diz assim, vou ler para você aqui, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Fala assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem o saber, acolheram anjos. Olha só que importante. Quando você pratica a hospitalidade, você acolhe o quê? Anjos. Toda vez que Deus envia um anjo, é para trazer uma resposta. Toda vez que eu senti fraco na minha vida, fragilizado, sem força, Deus falou assim: visita um hospital, visita um asilo, visita uma creche. Eu saía de lá como uma bomba. Então, há um princípio espiritual para que a sua oração seja renovada, reforçada. É você, quando está fraco, o que Deus fala? Você está forte. Basta você praticar o princípio de Deus. Quando às vezes eu estava fraquinho, Deus falou assim: liga para alguém agora e ora. E quando eu fiz isso, eu senti algo tão forte, eu senti Deus envolver batalhão de anjos e me guardar. Eu senti, sabe, eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia é muito clara, quando você começa a agir a compaixão, a empatia, a misericórdia e ser hospitaleiro, você começa, sabe, sarar feridas através da pregação da palavra, através de gestos de amor, você faz a total diferença, você também é curado. Quantas vezes, quando eu fui ao hospital, várias vezes, né? Várias vezes, até Natal, Ano Novo, vários momentos. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou assim comigo: avisa ele, avisa ela. Eu falei: oi, irmão, minha irmã, estou aqui para acolher anjos. Eu saí de lá mais fortalecido do que cheguei, porque esse é um princípio de Deus. Quando você sara, através da palavra, quando você ora um pelos outros, você também está sendo curado. Você está sendo fortalecido. Por isso que a Bíblia diz: diga ao fraco que eu sou forte. Quando estou fraco, aí eu estou forte. Observa isso no seu coração. Aí depois fala assim: a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Preste atenção. Quem é o justo? É quem tem justiça própria? Ninguém tem justiça própria. A própria Bíblia diz que não há um justo sequer. É aquele que aceita o plano da salvação. É aquele que aceitou o plano de Cristo morrer por nós. A Bíblia fala em João, capítulo 1, versículo 12, que Deus fez que nós nos tornasse filho de Deus, quando aceitamos e nós recebemos o poder de filho. Então, a graça não é só um favor imerecido. A graça é um poder de transformação. É uma autoridade liberada por Deus para mudar a nossa visão espiritual, para ter, sabe, um colírio em nossos olhos, para que nós possamos enxergar com os olhos de Deus, ou seja, no ponto de vista da cruz. Então, a oração de um justo é a oração daquela pessoa que aceitou o Senhor Jesus Cristo, não só de boca, mas de coração, com um gesto de amor, com um gesto de empatia, com um gesto de misericórdia, com um gesto que muda a história. Lembra da parábola do bom samaritano? Aí vai mostrar o samaritano dando um exemplo de amor. Né? Tinha um sacerdote, tinha um levita, mas ele acabou que não enxergou o que é amor. Então Deus tem que trazer uma lição, né? Para que mostrasse um gesto para aqueles homens. Então preste atenção agora, observe o tipo de oração eficaz de um justo que faz a diferença. Características da oração do justo: honrar a Deus com os lábios, mas também de fato e de verdade. Observa em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 21. Vamos lá. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor
que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Observe, não é só clamar. O povo de Sodoma e Gomorra estavam clamando, mas havia práticas que não estavam de acordo com os princípios de Deus. Não é só clamar. Muitos estavam clamando, mas não havia resultados, não havia quebrantamento, não havia arrependimento. Então Deus ele vai pegar a sua oração, ele vai ver se essa oração está alinhada à sujeição à palavra dele. Não adianta a pessoa querer vencer no choro, querer vencer no grito, querer vencer em falar manso. Seja falar manso, seja os extremos, ou no grito. Você lembra daquele homem que falou assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mandaram ele calar a boca. A Bíblia fala que ele gritou mais ainda. Só que não foi tom de voz, foi o coração limpo diante de Deus. Cada pessoa tem um modo de orar, tem uma forma de orar. Só que Deus olha muito mais do que os lábios. Deus vai olhar dentro do coração aquela intenção. E Deus vai te refinando gradativamente. Grava isso no seu coração. Deus vai olhar a intenção. Aquele cego, Deus olhou a intenção do coração. O mundo lá fora, não. O mundo lá fora vai sempre se incomodar com alguma prática. Logicamente que a gente tem que procurar melhorar. Eu mesmo tenho procurado me esforçar para melhorar em muitas coisas. Então, a Bíblia mostra que Deus ele está observando nossas orações, ele está pegando nossas orações também, alinhando para ver se está de acordo com nossos atos, com a palavra. Então, Deus não quer pessoas perfeitas, ele quer pessoas aquebrantadas. Amém? Lá em 1 João, capítulo 3, no versículo 18, a Bíblia diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca. Não adianta falar, Senhor, eu te amo. Que Jesus lhe disse: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica a vontade do Senhor. Aí ele disse assim: Senhor, mas em teu nome eu fiz milagres, expulsei demônios, fiz maravilhas. Aqui Jesus vai dizer: apartai de mim os que vós praticais a iniquidade. Então a Bíblia fala que não tem que amar somente de palavra e de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Ou seja, a Bíblia fala que o juízo do Senhor será sem misericórdia com aquele que não age com misericórdia. Quando eu aprendi isso na Bíblia, eu falei: Deus, muito obrigado. Eu aprendi essa palavra. A partir de hoje, eu quero agir sempre com compaixão e misericórdia. A Bíblia fala não perdoar 7, mas 70 vezes 7. Mas na sua caminhada, você vai ser ferido. Deus foi ferido nos céus. Muitos homens de Deus, mulheres de Deus, foram feridos para se tornar um grande homem de Deus. José foi ferido. Depois você lê o último capítulo de Gênesis. Quando José chora, ele fala assim: estou eu no lugar de Deus, ele poderia vingar os seus irmãos. Às vezes esse ferimento, às vezes aquela frustração, às vezes aquela decepção, Deus ele permite sim, sabe para quê? Para provar a sua conversão, para provar se no seu coração há misericórdia, para provar se no seu coração há perdão. Quantas pessoas são pessoas punitivas? Ou seja, a pessoa errou, a pessoa parece que pune aquela pessoa para o resto da vida. Eu conheço muitas pessoas assim. Então, a Bíblia está mostrando que eu tenho que amar de fato e de verdade. Amém? 2 João 1,4 vai dizer assim: alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns de teus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Olha só que interessante. Então não é só eu conhecer a verdade, eu preciso caminhar nela, eu preciso caminhar nos princípios da verdade. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Vamos entender, então, a fusão de uma identidade espiritual com Deus. Muito importante isso aqui, amém? 1 Coríntios 6, 17, a Bíblia diz assim: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Você acha que algo puro se junta com a impureza? Você acha que numa uma mesma fonte pode ter água doce e água salgada? Não. Então, para você se unir com Deus, você precisa ter os sentimentos de compaixão no seu coração, o sentimento de perdão na sua alma, o sentimento de oportunidade, o sentimento de misericórdia na sua alma, para que haja uma verdadeira fusão. Senão a pessoa fica andando de lado. A pessoa fica pastando no mundo espiritual. A Bíblia quer que você seja um só
espírito com ele. Isso aqui eu acho forte demais. Há muitas pessoas que estão desviadas, não quer saber do evangelho. Muitas das vezes não quer saber mais de clamar a Deus, porque foi ferida por alguém. E Deus permitiu. Por quê? A tribulação gera perseverança, experiência e esperança. E a tribulação representa também traição, representa frustração. Você acha que Jesus também não foi frustrado com seus irmãos que não acreditavam nele? Você acha que José não foi frustrado com seus irmãos que traiu ele? Você acha que Deus também não teve uma decepção com os anjos nos céus que também queria estar acima dele? Mas Deus não desistiu do projeto que ele tinha. Você não deve desistir de ser um adorador de Deus por excelência. Ah, pastor, mas fizeram isso comigo. Não foi Deus que fez. Então faça a diferença. Volte àquela busca. Faz que aquela pessoa que de repente te machucou sirva para você um amadurecimento para que a misericórdia e o perdão venham estar selado com mais intensidade no seu coração. Para aquela pessoa, fala, eu te perdoo. Você lembra de Estevão? Você lembra de Estevão? Todo mundo lembra de Estevão quando ele estava sendo apedrejado. O que ele disse? Senhor, não imputa sobre ele esse pecado. Ele estava na dimensão do Espírito de Deus, na dimensão de Cristo. Foi a frase que Jesus disse na cruz. Ou seja, Estevão foi ofendido ou foi ofensor? Ele foi o ofendido, mas ele que pede perdão. Olha só que visão tremenda. Então você tem que estar nessa fusão. Jesus, quando estava na cruz, ele foi ofendido ou foi ofensor? Ele foi ofendido, ele que pede perdão. Então, esse é o coração de fusão, de amor, de misericórdia. Então, na sua caminhada, Deus vai permitir, sim, que te traiam, Deus vai permitir que muitas vezes você seja frustrado para experimentar o nível da sua conversão. Grava isso no seu coração, amém? Mateus 6, versículo 10, versículo 12 diz: venha o teu reino, para que você venha desfrutar do poder de Deus, que é alegria no Espírito Santo, é justiça, é paz. Observa, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Então, Jesus, diariamente, ele quer que nós venhamos negar a si mesmo, para que a gente venha buscar ele diariamente. Diariamente está em comunhão com ele. E a Bíblia diz assim: perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeiro tópico importante aqui. A Bíblia fala, seja na terra como no céu. O que você clama na terra tem que estar alinhado com os princípios do céu, ou seja, o princípio da palavra. Então, no céu, vai estar quem? Vai estar os perfeitos? Não, os aquebrantados. Vai estar o que tem justiça própria? Não. Aquele que acreditou na justiça de Deus, no plano de salvação, na misericórdia de Deus. É interessante que Jesus ele disse assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, lembra que tem um advogado. Jesus, lá em João, capítulo 17, quando ele ora, ele disse assim: eu rogo não somente por este, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da minha palavra. É muito interessante. Quando Jesus ele roga por Pedro, Jesus fala assim para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Então, Pedro deu muito trabalho para Jesus, feriu muito o coração de Jesus. De repente, alguém feriu o seu coração e Deus permitiu para experimentar o amor, que é paciente, que não procura os próprios interesses. E aí, como você reage? Então, às vezes, a pessoa está bloqueada na oração, porque ela fala assim: olha, não faz isso nem com o cachorro, mas fizeram com Jesus. Então, com a capacitação dele, você pode suportar. Com a estrutura dele, você pode, porque sem ele, nada você pode fazer, mas com ele você pode. É uma decisão, ter uma vida de aliança com Deus. Amém? E João 1,12 fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem versões bíblicas que eu acho linda, quando fala assim: deu o direito de se tornarem filhos de Deus, de ter o poder de filho de Deus, porque a graça de Deus não é só favor imerecido, é um poder de transformação de vida, e esse poder de transformação de vida faz de você um cooperador com ele, para que você venha compartilhar, como Jesus chamou Pedro, e ele fez sinais para outros barcos, para ajudar a compartilhar daqueles peixes. E Jesus fala assim: olha, agora você vai ser pescador de homens. Então Deus quer que você venha sinalizar essa visão de justo, não com justiça própria, mas com os olhares lá na cruz. E aquele que aceitou esse plano de salvação, que está incluído a misericórdia e a compaixão. Amém? Ou seja, Deus, ele mostra a diferença. Então vamos lá. O não aliançado, a característica, ele não tem identidade com Yahvé.
Ele não se importa com os princípios de Deus. Ele até clama, ele até adora. Mas vamos lá. Atos capítulo 19, no versículo 13 ao versículo 16. A Bíblia diz assim: E alguns judeus que peregrinavam, praticando exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, ou seja, clamou o nome do Senhor Jesus, sobre os tomados por espírito malignos, mandando: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Observa, eles clamaram o nome de Jesus. Eram pessoas que oravam, mas não tinham autoridade espiritual, porque não tinha uma identidade de comunhão, não havia uma fusão de aliança, os princípios estavam nebulosos, não havia princípios verdadeiros. A prática diária da vida dessas pessoas aqui, desse contexto, era uma prática que não era reconhecida por Deus, era uma prática que estava desalinhada dos céus. O que acontece? Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, sei quem é. No entanto, vós quem sois? Pessoas que não tinham autoridade espiritual, porque não tinham os princípios da justiça de Deus. E quando você estuda a palavra justiça no original, é você trazer o favor de Deus para outras pessoas. A misericórdia, você defender as pessoas, defender aqueles que estão à margem da sociedade. Então, faltava princípio nesses homens. Observe, eles clamaram o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Mas por que para eles não funcionaram? Faltavam princípios. Faltava eles absorverem o princípio, ou seja, de ser justo, não com justiça própria, mas pela justiça de Deus, que engloba a misericórdia, que engloba a compaixão e a empatia e a transformação de vida. Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Preste atenção uma coisa que eu vou falar para você. Você precisa ser reconhecido não só no céu, você precisa ser reconhecido no inferno. Porque quando Paulo abria sua boca para clamar, o adversário estremecia. Tanto que ele fala assim: sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Paulo ele dava trabalho no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia fala que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. A Bíblia diz que um dia o povo estava adorando a Deus e não estava tendo resultado algum. Ao dia chega Samuel, ele começa então a adorar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus a respondeu trovejando, ou seja, mostrou a eficácia da aliança que ele tinha com Deus. Havia um diferencial na oração de Samuel, porque ele tinha uma fusão com os princípios de Deus. Havia uma outra plataforma que ele vivia no mundo espiritual. Ei, Deus convida você para outra plataforma. Amém? Vamos lá. O não aliançado. Sempre, mais uma característica do não aliançado, sempre adia a comunhão com o Eterno. É aquela pessoa: vamos orar hoje não, deixa para amanhã, vamos meditar hoje não, vamos estar no culto hoje não. Sempre adia a sua comunhão com Deus. Você lembra disso? Você lembra quando Jesus ele marca uma ceia? E muitos dos discípulos falaram: Senhor, olha, eu tenho uma propriedade, eu tenho que cuidá-la, eu tenho uma junta de boi, eu vou cuidá-la. Olha, eu casei, eu vou cuidar disso, cuidar daquilo. Aparentemente, eram notícias boas, eram coisas simples, era coisa que não era pecado. Mas eles, ou seja, eles queriam estar vivendo aquelas coisas boas, mas havia o extraordinário que eles deixaram em segundo plano. Eu quero dizer que a comunhão com Deus é o extraordinário. É algo que precisa estar em evidência na sua vida. Ou seja, para que você seja um bom pai, você precisa ter comunhão com Deus. Para que você seja uma boa mãe, você precisa estar alicerçada com Deus. Deus deu, por exemplo, a Sara o poder de mãe. Para você ser um bom filho, você precisa estar em comunhão com Deus. Para você ser um bom estudante, um trabalhador, você precisa estar em comunhão com Deus. Isso faz a total diferença. Provérbios 13, no versículo 12, a Bíblia diz: a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova
o vigor da vida. A gente fala, irmão, irmã, vou ter um compromisso com Deus. Ah, hoje não, pastor, deixa para a próxima, tá? A pessoa sempre adia o compromisso com Deus. Ela é uma pessoa, às vezes, simpatizante, às vezes só envolvida, mas sempre adia esse compromisso. Ou seja, a pessoa, ela está sempre ficando cabisbaixa no mundo espiritual, começa a dar certo por um tempo, mas daqui a pouco está desmoronando toda a sua vida. Então, a Bíblia fala que aquele que adia adoece o coração, a mente está sempre fragilizada, a pessoa está sempre no conflito emocional e espiritual. Observa, Atos capítulo 17, no versículo 32, a Bíblia diz assim: entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre este assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Pessoas que não queriam compromisso com Deus. Mas as bênçãos de Deus muitos querem. As transformações de vidas muitos querem. Aqui está mostrando o contexto de pessoas que não tinham compromisso com Deus. Estava sempre adiando o compromisso com Deus. Quantas pessoas você conhece assim? Ah, irmão, você vai para a igreja hoje? Ó, coloca meu nome lá na oração. Mas aquela pessoa nunca tem um compromisso assíduo com Deus. Sempre coloca algo acima de Deus. Lembra de Marta e Maria? Ou seja, Marta dava sempre inquieta para tudo que é lugar. Tudo que o adversário quer, que você não tenha um compromisso, um alicerce com Deus de verdade. Lá em Êxodo, capítulo 5, a estratégia de Faraó era sufocar o povo de Deus para que não ouvisse a voz de Deus. Eles faziam tijolos. Uma das produções que os escravos faziam na época era tijolos. Havia duas matérias-primas para fazer os tijolos da época. Era a lama do rio Nilo e palha. Ele tinha que fazer por volta de 7 a 8 mil tijolos por dia. Então, qual foi a estratégia de Faraó? Olha, não vou dar mais matéria-prima. Eles vão ter que buscar matéria-prima, mas vai ter que produzir a mesma quantidade. Ou seja, sufocou o tempo deles. O mundo está fazendo isso sim nos últimos tempos. Ninguém tem tempo para nada. Ninguém tem tempo para nada. Nunca tem tempo para a família. Nunca tem tempo de oração. Ou seja, está sendo consumido com tantas preocupações. E assim, o adversário, você pode olhar lá, Êxodo capítulo 5, ele começou a sufocar. Aí falou assim: agrava o serviço sobre esses homens, para que não dê ouvido à palavra mentirosa. O adversário, ele quer mostrar como bondade para você, te enganar e se passar como bom. Cuidado com isso, porque às vezes a pessoa pode se desviar com uma coisa boa, mas Deus quer apresentar o extraordinário. Ah, não, porque eu sou trabalhador, isso, aquilo, eu não tenho nada contra. Pelo contrário, temos que ser trabalhador. Mas toma muito cuidado para que você não venha aos poucos se apagar nesses últimos tempos. Amém? Vamos lá. Prostrado somente para Cristo. Quem é você no mundo espiritual? E qual é a sua identidade no reino de Cristo? Conhecida ou desconhecida? Quando o pai olhou para o filho, ele disse assim no batismo: esse é meu filho que me comprasse, que me traz muita alegria. Presta atenção. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que possamos alegrar o coração de Deus. Olha o ciclo virtuoso que acontece quando você alegra o coração de Deus. Você se fortalece. Então vale a pena você sujeitar aos princípios de Deus. Por isso que Tiago 4,7 fala: portanto, sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando você entende isso, você começa a entrar numa outra dimensão no mundo espiritual. Pense nisso. Entende sobre a importância dessa aliança, principalmente em relação à resposta que terá ao orar. Por isso, vai fazer a total diferença. Isso vai fazer e fará a diferença. Eu quero convidar você a, no nosso próximo bloco, a oração alinhada e estratégia da palavra. Isso aqui é fundamental, porque agora você está com uma oração alinhada, você aprendeu oração alinhada. Agora você vai fazer que essa oração alinhada esteja refinada em alguns princípios bíblicos para que ela venha se tornar, vamos dizer assim, uma bomba no mundo espiritual. Você pode ter certeza, muitos grandes homens de Deus na Bíblia praticaram essa prática. Eu tenho certeza que o seu olhar vai ser um olhar diferencial em relação à oração. Eu aguardo você no próximo encontro, mas você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, convida mais vidas, que eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo depois dessa escola de oração prostrado somente para Cristo. Um beijo no seu coração, em Cristo Jesus.